estamos de volta e como hoje é o dia da biblioteca, nós vamos conhecer uma delas para saber como é feito todo esse catálogo aí das obras. Olha só. É muito livro, muito papel, muito título, muito autor. Por isso, agora nós vamos conhecer um pouco dos bastidores de uma biblioteca. E por isso, estou aqui com a Eliana Costa, que é biblioteconomista, e ela vai mostrar para a gente como é que funciona toda a organização para tanto livro e tanta obra, né, Eliana? Tudo bem, querida? Bem, tudo bem. Eliana, me conta, esses livros todos, eles têm uma ordem, né? Tá tudo organizadinho. Mas para uma biblioteca chegar nesse ponto, precisa de um ou uma bibliotecária que organize tudo isso e deixe isso documentado, não é isso? Os livros são organizados na biblioteca por assunto. Então, a literatura infantil fica separada numa sala, depois vem a filosofia, a religião, as obras literárias, a literatura americana, brasileira, espanhola, tudo separado. Mas como é que vocês separam isso? É por número? É por ordem de chegada do livro? Por ordem alfabética? Pelo autor? Como é que é feita toda essa organização? Isso é até legal, sabe por quê, menina? Quem tem uma biblioteca grande em casa pode aprender também. Ah, verdade. Não, os livros, eles são doados. Então, quando chegam na biblioteca, a primeira coisa que a gente olha, qual é o assunto do livro. Então, se é literatura, independente da literatura, ele começa com o número 8. Se o livro é filosofia ou psicologia, começa com o número 1, mas tem as subdivisões ali dentro. Se é religião, não importa a religião, começa com 2. Dentro da religião tem várias subdivisões. Aí tem a religião católica, tem a protestante. Cada livro tem um número que identifica para depois ele ir para a estante para ser organizado. Então, os livros são organizados. Isso que a gente está vendo aqui, essa organização não é por ordem alfabética, ela é por conteúdo, é isso? Conteúdo. Aqui é medicina. Dentro da medicina... Então, a medicina, eu estou vendo aqui, é o 6. Está aqui 613.8, por exemplo. Está aqui, né? O 6 é o da medicina. Então, todos que tiverem 6 são livros de medicina. São livros de medicina. E dentro da medicina tem as subdivisões. Então, por exemplo, 613.8, tóxico. Vamos ver um outro aqui, 616, é outro assunto. A parte de dieta, outro assunto. Ah, entendi. Então, é assim que vocês identificam o livro. Então, não é por ordem alfabética. Mas aí, como é que a pessoa identifica o livro aqui? Ela quer um determinado nome. Por exemplo, vou falar aqui, eu quero o livro Higiene Ocupacional. Como é que você vai achar esse livro aí para mim? Nós temos o programa Sofia. Então, nós vamos lá no programa Sofia, digitamos o título ou digitamos o autor. Ele dá um endereço. Aqui na estante, nós tiramos o livro que a pessoa quer. O endereço é esse número? O endereço é a classificação desse livro. Então, você me dá o título, eu olho no computador e venho direto na estante pegar o livro. Então, eu achei ele aqui, ó, Higiene Ocupacional. Ele é o 613.62. Esse que é o endereço dele. Esse é o endereço dele. Esse é o endereço dele. Olha, então é por isso. Aí fica facinho, né? Fica fácil. É como se fosse o CEP. Exato. Ele tem um endereço. Todo livro tem um endereço. Se você quiser um livro de literatura brasileira, você tem que me dar o autor ou o título. Ou então eu falo para você, olha, esse cantinho aqui é literatura brasileira. Você escolhe o autor. Mas normalmente o nosso usuário, o nosso leitor, ele já vem com uma indicação. Ele já vem sabendo o que ele quer ler. Entendi. Então é tudo separado, aqui tem medicina, contabilidade, administração. Vamos andar um pouquinho aqui? Tem muito livro, mas como é que é feita a preservação desses livros? Porque tem livros novos, livros antigos. Como é que vocês fazem isso? Nós recebemos os livros de doação. Depois que a gente recebe a doação, a gente higieniza esse livro. Aí a gente identifica esse livro. Qual que é a identificação que ele recebe? Ele recebe o carimbo de identificação da biblioteca. Através desse carimbo, a gente registra, a gente cataloga e a gente leva ele para a estante. E para que esse livro fique conservado na biblioteca, a gente precisa ter uma limpeza direto, constante.
para evitar o pó, até mesmo para a gente conservar os livros mais antigos. Porque a gente tem algumas obras raras que... Vamos ver isso. Tem um aqui que você estava me mostrando. Vamos voltar para cá. Ah, esse aqui. Não é isso? É esse livro aqui que você estava me mostrando. Livro, ele só permanece nesse estado até hoje porque ele está bem conservado, porque ele está bem higienizado. Higieniza com o quê? Higieniza com um paninho, um pouquinho úmido, abre as janelas para ventilar. Então, a higienização é feita dessa forma. Ela é simples, mas é eficaz. Eficaz, simples e eficaz. É uma limpeza simples e eficaz. Deixa eu dar uma olhada nesse livro, gente. Olha, Costumes Angoleses, da Biblioteca do Povo e das Escolas. Cada volume, R$50 do livro. E o português é todo outro também, né? Se bem que ele é bem parecido com o nosso português ainda de hoje. Que legal! Então, ele é de 1890. Que bacana. Um livro super bem conservado, né? Mas aqui tem de tudo. Temos de tudo. Temos todas as áreas do conhecimento. Todas as áreas do conhecimento que você procurar na biblioteca tem. Eliana, agora me tira uma dúvida aqui. Você é biblioteconomista. Você fez biblioteconomia na faculdade. Existe uma designação de que todas as pessoas que cuidam de bibliotecas são bibliotecárias, não é? Mas existe um curso superior, uma graduação para isso. Certo. Qual que é o papel, né, do bibliotecário, do biblioteconomista? Na organização da biblioteca, é imprescindível o funcionário, o profissional bibliotecário. Sim. Porque nós aprendemos na faculdade todas essas separações, toda essa classificação dos livros. Então, algumas bibliotecas usam um tipo de classificação, outras bibliotecas usam outros tipos. Tudo isso é ensinado na faculdade. Então, a biblioteca tem que ter o profissional bibliotecário exatamente para distribuir todos esses livros nos seus devidos lugares. E ter esse cuidado com os livros também, porque, afinal de contas, isso aqui tudo vale ouro, gente. Vale ouro. Tanto é aquele de 1880 que a gente só tem esse livro até hoje guardado porque a gente sabe conservar. No caso de museu, a forma de catalogar, né, os objetos do museu também é a mesma forma usada para livros? No caso do museu, quem é responsável pelo museu é um museólogo, não o bibliotecário. Então, é outra técnica também que é usada para catalogar, né, as peças. E um dia nós vamos fazer uma matéria sobre isso, para vocês entenderem melhor sobre isso também. Bom, então está aqui para vocês. Eu vou dar mais uma olhadinha nesses livros. Gostei de saber um pouco mais sobre isso. Obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. Obrigada. Muito bem, isso aí. Agora, olha só, projetos de incentivo à leitura desenvolvidos em uma biblioteca pública de Juiz de Fora tiveram destaque na segunda edição do Prêmio Instituto Pro Livro Retratos da Leitura. O trabalho foi considerado um dos 3 melhores do Brasil, hein? Veja na reportagem da queridíssima Michele Pacheco. É neste prédio, no bairro Benfica, região norte de Juiz de Fora, que funciona a Biblioteca Municipal Delfina Fonseca Lima. As gêmeas Laís e Lara, de 6 anos, adoram ler e foram conhecer o local. Elas ficaram perdidas entre as prateleiras cheias de livros infantis. Todos os livros eu gostei. É vontade de levar tudo, né? Lara ficou encantada com a variedade e estava ansiosa para levar os livros para casa. Eu deito na minha cama, eu alguns livrinhos. Karine sabia que as filhas iriam gostar da biblioteca. Ela considera o local um dos mais agradáveis do bairro e aproveita os momentos livres para ler. Esse espaço eu descobri no meu intervalo de almoço, quando trabalhei aqui no bairro. E eu vinha todos os dias ficar aqui um tempinho, ler o jornal. E é um ambiente que eu amo, adoro. Frequento sempre e agora trouxe as minhas filhas, né? Enquanto Karine e as filhas começam a descobrir os atrativos da biblioteca pública, Zeli já conhece bem o espaço. Ela se sente à vontade entre as prateleiras. Folheia os livros, avalia os títulos, procura um exemplar que ainda não tenha lido. A funcionária pública aposentada frequenta a biblioteca há mais de 30 anos. Nessa era do livro digital, né,
da mídia toda. E eu gosto muito do livro que eu pego, que eu folheio, que eu Contato com ele. contato com o livro, né? De ler à noite antes de dormir. E aqui na biblioteca eu encontro autores nacionais, outros autores também. Para Zeli, a leitura é sinônimo de lazer. Para Larissa, além da diversão, os livros são essenciais para o futuro. A estudante encontra na biblioteca o lugar ideal para estudar. É um local que eu consigo prestar atenção no que eu estou fazendo. A ligação da comunidade com a biblioteca levou à criação de vários projetos de incentivo à leitura. As iniciativas foram elogiadas na segunda edição do Prêmio Instituto ProLivro, Retratos da Leitura, na categoria Biblioteca. O trabalho feito em Juiz de Fora foi considerado um dos 3 melhores do Brasil. A premiação foi em São Paulo. Em primeiro lugar, foi uma grande surpresa, a gente concorrer nacionalmente, né, com mais de 300 projetos. Foi exatamente esse diálogo, né, esse sair da biblioteca, não só fisicamente, mas simbolicamente, em diálogo, ao contato com a comunidade, com as escolas, com os alunos, que foi o diferencial para a gente ser um dos 3 destacados e premiados. O nome da biblioteca é uma homenagem a uma professora que nasceu na zona rural de Lima Duarte e mudou para Juiz de Fora ainda criança. Aqui, ela cresceu, se formou na escola normal, casou e teve 3 filhos. Durante toda a vida, Delfina Fonseca Lima se dedicou a um único propósito: incentivar a leitura. Essa identificação mesmo com a comunidade que é o grande diferencial de uma biblioteca em um bairro. É diferente de uma biblioteca no centro, em que as pessoas passam, visitam. Aqui é uma relação muito mais afetuosa, muito mais de acolhimento. E isso a gente observou e quis permanecer, porque é assim que a gente entende também que a pessoa se identifica com a leitura. Esse prêmio foi recebido como um presente de aniversário antecipado. Prestes a completar 32 anos de existência, a Biblioteca Delfina Fonseca Lima é a única pública instalada num bairro de Juiz de Fora. No início eram apenas 500 exemplares de livros, jornais e revistas. Hoje são 5.000. Os temas variados atraem adultos e crianças. Delfina, conhecida como Dona Nonoca, era amiga da mãe de Joana d'Arc. As duas eram professoras e desenvolviam projetos juntas. Ela gostava da profissão dela, gostava dos livros, gostava de ler, gostava dos alunos. Isadora começou a frequentar a biblioteca na companhia da avó. Hoje, ela considera o lugar especial. Isso aqui significa, assim, tudo, né? Porque a leitura e eu gosto muito desse negócio de comunicação. Então, para mim, foi muito importante ter essa biblioteca aqui do lado de casa, porque, como você falou, é o quintal da nossa casa, né? Lúcia e Silvia são filhas de Dona Nonoca e seguiram a profissão da mãe. Elas acreditam que a professora teria adorado conhecer a biblioteca que ganhou o nome dela. Ela era, assim, da educação e dos alunos, era apaixonada pelos alunos, vibrava com os alunos. Então, eu acho que ela ia ter um orgulho imenso aqui de estar atendendo as escolas, os alunos poderem pesquisar aqui, aprofundar os estudos aqui. Então, ela ia ficar muito orgulhosa. Dona Nonoca era rigorosa, tanto em casa quanto na escola, mas tinha um jeito especial de lidar com todos com quem convivia. Nós tínhamos que estudar muito e queria que a gente estudasse nas escolas, melhores escolas que tinha, mesmo com o sacrifício que financeiramente não tinha condições, mas tinha que colocar, arranjou bolsa de estudo para a gente estudar nos melhores colégios. Então, a dedicação dela era a educação. Eu acho que ela pensava que a educação, o que a gente fala hoje, que a educação é a base de tudo. Então, ela queria passar isso tanto para nós em casa, quanto para os alunos dela. O incentivo à leitura, iniciado por Delfina e mantido pelos funcionários da biblioteca, ajudou Leonardo a realizar um sonho. Ele queria seguir a carreira militar, mas não tinha condições de pagar por um cursinho preparatório. Ele estudou na biblioteca e foi aprovado na Escola de Sargentos das Armas. Se não fosse a biblioteca, eu não teria atingido meu objetivo, porque aqui eu vim para cá toda manhã e toda tarde. Aqui me ajudou muito a estudar, para poder passar os livros, tudo. Aqui foi fundamental. E agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.